Muito bem, é uma alegria então nós avançarmos nesta manhã para a palavra de Deus, naquilo que Deus colocou no meu coração para trazer nesta manhã. E eu gostava de falar de uma coisa penso que tem todo sentido nesta altura, porque daqui a 2 semanas, que coincide com o primeiro o recomeço, a retomada das reuniões presenciais, nós vamos celebrar o dia de Pentecostes. No dia 31 de maio celebra-se todo cristão que conhece as Escrituras, etc., e mesmo aqueles que não conhecem, alguns deles também celebram o dia de Pentecostes. Neste dia, são 7 semanas depois do domingo de Páscoa. E então, nestes 3 domingos, hoje e nos próximos 2, estaremos a falar de uma pequena série de mensagens que eu chamei Vivendo Pentecostes. Vivendo o Pentecostes. E claro que a figura central do Pentecostes é, sem sombra de dúvida, o Espírito Santo. E eu penso que o Espírito Santo é talvez a pessoa da Trindade menos conhecida, menos estudada, talvez menos compreendida pela Igreja do Senhor Jesus Cristo em geral. E por isso, nestes próximos 3 domingos, claro que não teremos muito tempo para expandir muita coisa, mas vamos abordar, penso que alguns temas importantes, de uma forma sucinta, mas muito clara, objetiva, e penso que vai ajudar muitos daqueles que nos acompanham. Iremos falar neste primeiro domingo um pouco acerca da pessoa e da obra do Espírito Santo. Depois, no próximo domingo, iremos falar um pouco acerca do fruto do Espírito e dos dons do Espírito, o fruto e os dons. E depois, no domingo de Pentecostes, iremos falar no dia 31 acerca da plenitude, como sermos cheios e caminharmos cheios dessa plenitude do Espírito Santo, vivendo a cada dia este Pentecostes na nossa vida. Por isso vamos ter uma palavra de oração nesta manhã. Pai, eu te dou graças nesta manhã pela tua presença entre nós, não só aqui, mas onde quer que esta emissão esteja a chegar, em qualquer lugar. Pai, eu te louvo porque não existem barreiras geográficas, não existem limites de distância, limites físicos para a manifestação da tua presença. No mundo espiritual não existe distância geográfica. Por isso, no nome de Jesus, eu te dou graças, Pai, pela vida de cada pessoa que nos está a escutar nesta manhã, nesta celebração em conjunto, adorando Jesus, ministrando, partilhando juntos. Por isso nós te damos graças, Pai, por cada pessoa, pela tua unção fresca nesta manhã, chegando ao coração de cada um, óleo fresco, como pediu o salmista David. É isso que nós oramos esta manhã. Não te pedimos a tua bênção sobre a tua palavra, porque ela já está abençoada e ungida por natureza, mas nós pedimos, Senhor, que tu possas abençoar e ungir aquele que fala e aqueles que escutam nesta manhã a tua palavra, para que ela, conforme está escrito, não volte para trás vazia e cumpra aquilo para o qual ela está sendo enviada. E eu te dou graças por isso, Pai, por cada vida preciosa e única para ti, tão especial, Pai, pelo teu propósito na vida de cada um e de cada família que nos está a acompanhar, Pai. Em nome de Jesus eu te dou graça, e todo aquele que crê e recebe diz amém. Aleluia, muito bem, Temos aqui uma mini igreja, aqui da nossa pequena equipa, que também é bom estar aqui a partilhar com eles. Muito bem, aleluia, aleluia. Então, todos prontos? Sim? Aleluia, muito bem. Então, nesta manhã vamos abrir a palavra de Deus em João 14. Vamos começar por ler em João capítulo 14.
Aleluia. E estes capítulos aqui, estes textos do Evangelho de João falam-nos muito acerca da pessoa do Espírito Santo. E são textos incontornáveis das Escrituras aqui. E vamos ler um versículo. Versículo 16. Versículo 16 de João capítulo 14. Isto são palavras de Jesus e ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. Aleluia. E podemos rapidamente, e hoje temos que avançar assim mesmo de uma forma mais rápida, porque temos muita coisa boa para partilhar e pouco tempo, não é? Quer dizer, falar da pessoa e da obra do Espírito Santo em poucos minutos é mesmo um exercício grande, mas a minha oração é que o Senhor me ajude a deixar o essencial para que possamos entender um bocadinho melhor esta caminhada e esta vivência do Pentecostes na nossa vida. Em 1 João capítulo 2, podemos abrir lá. Aleluia. Primeira de João 2, versículo 1. Eu vou ler aqui na minha tradução, na edição contemporânea da Almeida, talvez a vossa, se for um bocadinho diferente, pode ser o texto não exatamente igual, palavra por palavra, mas diz no fundo a mesma coisa, né? Eu vou ler até aqui da minha Bíblia e aqui até no ecrã está a aparecer a versão revista e corrigida, que é ligeiramente diferente, mas também é importante nós lermos de várias versões. Então diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Fantástico isto. É interessante que, e muitos que conhecem as Escrituras sabem, muitos que estudam as Escrituras sabem, quando nós lemos em João 14, né, Jesus diz: eu vos darei outro Consolador, né? No grego é a palavra parakletos, né? Aquele que ajuda, aquele que apoia, aquele que está ao nosso lado, aquele que está sempre connosco, que nunca nos deixa, aquele que nos defende em todas as situações, aquele que nunca nos desampara, aquele que nos protege, etc. É uma palavra composta, tem múltiplos significados. No entanto, esta mesma palavra é a mesma palavra que aqui em 1 de João, capítulo 2, versículo 1, né? E enquanto que em João 14 é traduzida como Consolador, aqui a mesma palavra parakletos no grego original é traduzida como advogado. Aleluia. Então o que é que a palavra de Deus já nos está a ensinar aqui logo à partida? Nós... né? E Jesus, neste caso, em relação aos discípulos, ele era o Consolador. Ele era o Consolador deles, naturalmente. No entanto, Jesus em João 14, ele disse: eu enviarei outro Consolador. Né? Outro. Né? E é muito interessante, né? Esta palavra, para quem gosta destas coisas, né? Eu gosto muito às vezes de ver estes pequenos pormenores que fazem toda a diferença, que nos ajudam a ver as coisas com mais clareza. Esta palavra outro Consolador, a palavra outro no original é a palavra allos, que significa um outro do mesmo tipo. Existe muitas vezes outra palavra grega que é traduzida por outro, que é a palavra heteros, mas isso significa já um outro de um tipo diferente. Né? Então Jesus está a dizer allos, parakletos, ou seja, eu vos enviarei um outro Consolador, mas do mesmo tipo. É interessante isto. Né? É importante nós começarmos a perceber muito bem e conhecermos melhor a pessoa do Espírito Santo.
porque todos nós muitas vezes ouvimos, né, nos meios evangélicos, nos meios até às vezes mais pentecostais, carismáticos, todos querem caminhar no poder do Espírito Santo, mas às vezes as pessoas querem caminhar no poder do Espírito Santo, na glória de Deus, na autoridade do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, e não conhecem quem é o Espírito Santo. E reparem que eu disse que não conhecem muitas vezes quem é e não o que é. E nós já vamos ver um bocadinho melhor sobre isso, né? Acerca desta pessoa, né? Que é o Espírito Santo, que está presente desde a criação. Nós vemos que ele estava presente lá desde o Gênesis, ele pairava sobre as águas, né? Em hebraico, esta palavra espírito, né, é a palavra ruá, que é traduzida também muitas vezes como fogo, como sopro, hálito de Deus, esta vida de Deus, e aparece muitas vezes, aparece quase 400 vezes no Antigo Testamento, esta palavra. E é interessante que esta palavra ruá, para aqueles que gostam de entender estas coisas, a palavra ruá no hebraico é uma palavra, este substantivo está no género feminino. É interessante, não é? Vendo o Espírito Santo, não é, como aquele que gera, aquele que cria, não é? Assim como a mulher que dá à luz, assim também o Espírito Santo é aquele que opera esta gestação divina das coisas e traz à existência as coisas. O Pai idealizou, o Filho falou e o Espírito Santo criou. Ele trouxe à existência, não é? Quando veio aquela voz lá no Gênesis, haja luz, então houve luz, não é? E não se refere ao sol. Se tu reparares, né, no primeiro dia Deus disse haja luz, mas o sol só foi criado no quarto dia. Esta luz não tem a ver com o sol, tem a ver com a revelação de Deus, com o entendimento de Deus. Mas isso agora não temos tempo para explicar muito bem. Então temos esta presença do Espírito Santo, o qual Jesus disse lá no versículo 18 de João 14, eu não vos deixarei órfãos. Ele está sempre connosco, Ele nunca nos deixa, tu não precisas de orar, oh Senhor fica comigo, oh Senhor não me deixa, eu já ouvi tanto crente orar assim de uma forma estranha, não precisas de orar dessa forma, não precisas de orar dessa forma, porque Deus nunca te deixa, não é? Não precisas de orar dessa forma, até há canções, cânticos evangélicos falam, né? Assim um bocadinho, né? Fica conosco, ó Senhor. Havia assim uma música antiga, né? Que era mais ou menos assim. Não precisas disso, porque Ele nunca te deixa. Ele enviou outro Consolador do mesmo tipo. É esse Espírito Santo que habita dentro de ti agora. É esse Espírito Santo que está em ti agora, se tu já tens Cristo no coração. E foi este Espírito Santo que de uma forma especial, gloriosa, veio sobre aqueles discípulos lá no dia de Pentecostes. Aquela festa judaica, o Shavuot, como eles chamam no hebraico, que também significa 7 semanas. Que era o nome daquela festa judaica também conhecida como a festa das colheitas ou a festa das primícias. E que aconteceu então, 50 dias depois da Páscoa, estavam lá os discípulos todos reunidos, juntamente com Maria, mãe de Jesus, porque ela também precisou do poder do Espírito Santo, como todos os outros discípulos de Jesus. Aleluia. Maria foi uma grande mulher, e às vezes alguns nossos amigos católicos romanos acham que os evangélicos não gostam de Maria. Claro que gostamos de Maria. Se não fosse Maria, Jesus não tinha nascido como homem nesta terra. Maria foi uma grande mulher, uma grande senhora, mas senhora com S minúsculo, porque só há um Senhor com S maiúsculo. Só há um Senhor. Agora Maria, ela mesmo quando o anjo Gabriel falou com ela e anunciou o que é que ia acontecer, ela chamou a Jesus o seu Senhor, o seu Salvador. Maria também precisou de um Senhor e de um Salvador como tu e eu. Porquê? Porque Maria foi mãe de Jesus, homem, e não, como muitos dizem erradamente, mãe de Deus. Deus não teve mãe.
O Salmo 90 diz que Deus é da eternidade a eternidade. Maria não é eterna nesse sentido, ela não vem de eternidade para eternidade, ela só tem eternidade para a frente, não tem eternidade para trás. Ela nasceu como qualquer ser humano, desenvolveu a sua vida, foi cheio do Espírito Santo como qualquer discípulo de Jesus foi nesse dia de Pentecostes, morreu, ela não ascendeu como Jesus, não, ela morreu como qualquer ser humano normal. Deus não teve mãe. Deus não tem mãe, Ele é eterno, de geração em geração, de eternidade a eternidade. Ele é o Senhor. Claro que Maria ocupa uma grande posição, uma grande função. Agora, ela não é substituto de Jesus, nem de Deus, nem de forma alguma. Ela não é mediadora, não é intercessora, ela não roga por ninguém. Lamento dizer isto para quem não conhece as Escrituras. A palavra de Deus diz em 1 de Timóteo que há um só Senhor e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus é o único mediador. E eu gosto muito, das poucas vezes que a Bíblia registra palavras de Maria. Uma das frases mais célebres dela foi quando nas bodas de Caná ela disse para os serventes que lá estavam e que experimentaram aquele milagre de Jesus transformando água em vinho, ela disse: fazei tudo quanto Ele vos disser. Queres honrar a memória de Maria? Então faz aquilo que ela disse. Obedece a Jesus. Conhece Jesus como ela conheceu. E foi cheio do Espírito Santo, como a Escritura nos refere lá no início do livro de Atos dos Apóstolos, que ela estava lá com os discípulos, cerca de 120 discípulos estavam lá reunidos no dia de Pentecostes. E então veio, esse ruá hebraico, esse pneuma grego, esse espíritus latim veio sobre os discípulos. E nós iremos ver mais para a frente sobre isso. Então Ele nunca nos deixará órfãos, Ele está conosco. Vamos ver alguns aspectos, porque não temos muito tempo, temos que andar mesmo rapidamente, mas quero deixar aqui alguns aspectos importantes acerca da pessoa e da obra do Espírito Santo. Estão prontos? Portanto, ponham aí o cinto de segurança. Porque não vamos ter muito tempo para elaborar sobre cada pormenor. Então, em relação à pessoa do Espírito Santo, primeiro nós já vimos que Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 16, eu vos darei outro Consolador, outro Conselheiro. E Jesus disse depois no versículo 17, vocês conhecem-no porque Ele vive convosco, Ele está convosco, mas Ele estará em vós. Como é que o Espírito Santo estava com os discípulos? Porque o Espírito Santo estava em Jesus, e ao estar em Jesus estava com os discípulos, mas viria o dia em que o Espírito Santo estaria dentro de, isso já tinha sido profetizado já por Ezequiel, por exemplo, também por Jeremias, mas por exemplo em Ezequiel capítulo 36, versículos 25 a 27, fala muito sobre isso, em que Deus diz que removeria um coração de pedra e nos daria um coração de carne, fala numa nova natureza, fala profeticamente acerca do novo nascimento. E então Ele colocaria dentro de nós o seu Espírito. Repara que o Espírito Santo só entra dentro de alguém que recebeu esse novo coração. Aleluia. Diz que o Espírito Santo, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo, Ele sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus, em 1 Coríntios 2:10. Então o Espírito Santo, Ele é Deus vivendo em nós. Ele é Deus vivendo em nós. Nós muitas vezes a nível evangélico usamos aquela expressão receber Jesus no coração, etc. Não há nada errado, mas estamos a falar metaforicamente. Na realidade, Jesus está à direita do Pai. Quem vem habitar dentro de nós é o Espírito Santo. No dia em que tu tomaste a decisão
de receber Jesus na tua vida como o teu Senhor, o teu Salvador, então o Espírito Santo entrou em ti e fez-te nascer de novo. E tu tornaste um verdadeiro filho de Deus, de acordo com o ADN do Pai. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não é uma coisa, ele não é uma força, né? Faz lembrar lá os outros do... Como é que é aquilo lá da Guerra das Estrelas, a não sei quem, né? Qualquer coisa, May the Force be with you, Luke. Qualquer coisa assim, não percebo nada desses filmes. Né? Ele não é uma coisa, ele não é uma força. Para muitos crentes até ele é um arrepio. Para muitos crentes ele é um calor que lhe dá, né? Um calafrio, né? Nada disso. Isso são, quando muito, reações, manifestações externas da intervenção desta pessoa. Nós não devemos perguntar o que é o Espírito Santo, mas sim quem é o Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele pensa em ti. Diz lá comigo, o Espírito Santo pensa em mim. Aleluia. Não é bom saber que Deus pensa em ti? Não é? Tu achavas que eras um esquecido, tu não és um esquecido. Pode mais ninguém se lembrar de ti, mas o Espírito Santo pensa em ti. Né? Se nós virmos lá em Atos 15, versículo 28, diz, pareceu bem ao Espírito Santo. Né? Pareceu bem ao Espírito Santo. O Espírito Santo ponderava sobre determinadas coisas em relação aos discípulos, etc. Ele pensava neles. Né? O Espírito Santo pensava. O Espírito Santo pensa em ti. Em segundo lugar, o Espírito Santo, ele sente por ti. Ele tem atributos de pessoa. Ele pensa, ele sente. Uma coisa não sente. Ok? Em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz a palavra de Deus, não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. O Espírito Santo pode ficar entristecido. Ele sente. Em terceiro lugar, o Espírito Santo, ele age. Diz em 1 Coríntios 12, 11. Não vamos ter muito tempo nem sequer para repetir muitas vezes as Escrituras. Tomem nota, pega num papel, depois estudas com mais tempo e lês novamente com mais calma. E podes depois ouvir novamente a mensagem que fica gravada. 1 Coríntios 12, 11 diz que todas essas coisas, porém, são realizadas por um mesmo Espírito. Né? Ele opera todas estas coisas. Ou como diz na Bíblia NVI, ele realiza todas estas coisas. O Espírito Santo, ele não somente pensa, ele sente, ele age. Ele deseja relacionar-se contigo. Convém que tu conheças o Espírito Santo. Não penses só, não, eu quero o poder do Espírito Santo. O que é isso? O poder do Espírito Santo que tu vais receber estará diretamente proporcional a quanto tu conheces a pessoa do Espírito Santo. A forma como tu te relacionas com Ele. Aleluia. Em segundo lugar, primeiro não é o Espírito Santo, é uma pessoa. Em segundo lugar, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é tão Deus como o Pai, Ele é tão Deus como o Filho. Muitas obras divinas são atribuídas às três pessoas da Trindade. Desde a criação. Né? Desde a criação. Vemos isso em Atos capítulo 4, versículo 24, também em João capítulo 1, versículo 13. O Espírito Santo não está excluído. Aleluia. Ele foi ativo, ele estava ativo na criação, como nós já vimos em Gênesis capítulo 1. Também em Job capítulo 26, versículo 13, fala acerca deste sopro dos céus. Este Espírito Santo é a mesma palavra no original. Ele também estava ativo na criação do homem.
Vimos que Deus soprou sobre o homem, fala do sopro do Espírito Santo, é a mesma palavra. Diz em Job capítulo 33, versículo 4, Job capítulo 33, versículo 4, diz: o Espírito Santo, Ele fez-me, Ele criou-me. A inspiração do Todo-Poderoso deu-me vida. Aleluia. Aleluia. Ele também está ativo na preservação da natureza. Os cristãos têm que pensar mais também na natureza. Porque ao pensar na natureza, estás a pensar na criação de Deus também. Diz lá no Salmo 104, versículos 29 e 30, Salmo 104, versículos 29 e 30, quando escondes o rosto, entram em pânico, quando retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó, quando sopras o teu fôlego. Não é? E aqui diz, até gosto mais aqui na versão revista e corrigida, envias o teu espírito e são criados e renovas a face da terra. Não é? Então, toda a criação, né, tudo que nos rodeia é criado por esse fogo de Deus, por esse Espírito de Deus. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo é uma pessoa divina, mas é uma pessoa. Em segundo lugar, Ele é Deus. E em terceiro lugar, Ele importa-se contigo. O Espírito Santo importa-se contigo. Diz lá comigo, o Espírito Santo importa-se comigo. O Espírito Santo importa-se contigo. Ele ensina-te. Ele ensina-te. João capítulo 14, versículo 26, Jesus disse que o Espírito Santo, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Não é? Ele ensina todas as coisas e faz-te lembrar. Não é? Aleluia. Eu gosto muito deste versículo para dar aos nossos jovens que às vezes têm testes, têm exames na escola, na faculdade, etc. Eu digo, não te esqueças que o Espírito Santo, Ele vai te lembrar todas as coisas, mas para Ele te lembrar primeiro tens que estudar, senão Ele não tem o que lembrar. Portanto, escusas de pedir oração ao teu pastor, não é? Porque vais ter um exame e agora vão começar as aulas, não é? Para o 11º, 12º ano, porque eles vão ter exames. O Espírito Santo, Ele vai te lembrar, por isso estuda primeiro para que Ele tenha o que lembrar, por qualquer coisa vezes 0, quanto é que dá? Olha, o João sabe que dá 0, exatamente. Ele ensina, ponto 2, Ele guia-te. É tão bom ser guiado pelo Espírito Santo. E todo aquele que crê nisso diz, aleluia. Né? Romanos capítulo 8, versículo 4, por exemplo, diz que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? Também em Romanos capítulo 8, versículo, penso, 14, né? Diz que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se tu és um filho de Deus, então é suposto seres guiado pelo Espírito Santo. Não por ninguém, mas pelo Espírito Santo. Em terceiro lugar, o Espírito Santo fala contigo. Ele fala contigo. Em Atos capítulo 8, nós vemos aquela história de Filipe, fantástica. Diz lá no versículo 29 que o Espírito Santo disse a Filipe. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e junta-te àquele carro. E depois vemos na questão lá da evangelização do eunuco. Né? Então o Espírito Santo, Ele também fala contigo, Ele quer falar contigo cada vez mais. O problema não está muitas vezes no Espírito Santo falar contigo, o problema está em tu ouvires. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo não fala. Fala, claro que Ele fala. Nós muitas vezes é que não paramos o suficiente para ouvir. Não limpamos a nossa mente o suficiente para ouvir. Muitas vezes estamos tão cheios das nossas próprias razões. Estamos tão cheios de informação que não tem nada a ver com Deus, que depois temos dificuldade em ouvir. Não é?
É que mais vezes tens o teu telemóvel cheio de aplicações que nunca usaste, que não prestam para nada, e muitas vezes queres instalar uma boa aplicação e o teu telemóvel diz, já não dá, não tem capacidade para instalar mais nada. Se quiser instalar alguma coisa, tem que remover o que está aqui dentro. Então o nosso problema é muitas vezes isso, nós atingimos um overload, né? Temos um overload de informação, estamos tão cheios de informação externa que temos dificuldade em ouvir Deus. Em quarto lugar, o Espírito Santo, ele também intercede em nosso favor. Ele intercede por ti. Em Romanos capítulo 8, que é um capítulo fantástico para estudar também acerca da pessoa do Espírito Santo. Diz que da mesma forma o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, no versículo 26, porque não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós. E depois vemos também que aquilo que muitos creem, eu creio também, tem a ver muito com o que aconteceu no dia de Pentecostes lá com os discípulos. Nós não sabemos orar como convém no nosso entendimento, mas Ele dá-nos palavras espirituais. Aquilo que a Bíblia chama oração em línguas. Oração em línguas estranhas, não são línguas dos homens, não são línguas que se aprendem, né? Não são línguas que se aprendem, vou corrigir assim, que é melhor. São línguas que Deus te dá para tu orares, para tu falares em línguas. Quando nós não sabemos orar como convém, Ele intercede por nós, diz aí. Também vemos que Ele nos convence, né? João 16, 8 a 11, Ele nos regenera, depois podes ir ouvir novamente a gravação e tomas nota com mais calma, Ele nos regenera, João 3, 5, Ele nos conforta, João 14, 16, Ele testifica, João 15, 26, Ele nos chama e separa para o ministério, Atos 13, 2 e 20, 28, Ele cria, Jó 33, 4. O Espírito Santo está sempre em missão, em nosso favor e em nossa direção. Uma das grandes funções do Espírito Santo, uma das grandes obras do Espírito Santo, é ajudar-te a cumprir o teu propósito na terra. Ele está totalmente à tua disposição. Tu nunca estarás sozinho, abandonado. Nunca. Nunca. Uma coisa importante aqui é que tu não deves confundir a pessoa do Espírito Santo com os dons do Espírito Santo. Há pessoas que quando pensam no Espírito Santo pensam só em curas, milagres, línguas, não sei quanto, profecia, papapá. Não, isso tem a ver com as manifestações do Espírito de Deus, não tem a ver com a pessoa. É importante tu primeiro conheceres a pessoa. Quem Ele é mais importante que aquilo que Ele vai fazer. Primeiro tens que perceber quem Ele é, como te relacionas com Ele. Começa a falar com o Espírito Santo. Muitas vezes nós entendemos, né, e falamos com o nosso Pai Celestial, falamos com Jesus, porque para nós é mais fácil, né? Todos nós tivemos um pai, mais ou menos presente tivemos um pai, alguns não tiveram pai, só tiveram um progenitor. Mas isso é outra história. Mas para nós a figura do Pai é mais fácil de entender. Também o Filho, Jesus, é mais fácil de entender também porque toda a vida, especialmente aqueles que foram educados de uma forma religiosa em Portugal, sempre ouviram falar de Jesus. Se calhar não era bem o Jesus da Bíblia, mas era a palavra Jesus e um Jesus mais ou menos ali pintado pela religião, pela história, etc. Nós, né, estamos mais ou menos familiarizados com Jesus. Agora, com a pessoa do Espírito Santo, é que estamos, às vezes, muito pouco familiarizados. Temos dificuldade. Achamos, como o tal disse, que o Espírito Santo é apenas aquilo que Ele faz. Nada disso. Começa a relacionar-te com Ele. Começa a desenvolver essa intimidade com o Espírito Santo. Aleluia. Mas depois nós, na próxima semana, falaremos melhor acerca dos dons e das manifestações do Espírito Santo. Né? Aleluia. Antes de buscares o poder do Espírito,
Começa a buscar um relacionamento com o Espírito Santo. Quantos alguma vez já começaram uma oração dizendo: bom dia, Espírito Santo? Quantos já começaram a sua oração dizendo: Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda? Vamos conversar os dois. Vamos conversar. Conversa com o Espírito Santo. Trata-o pelo seu nome. Ele não está lá longe. Às vezes há pessoas: as minhas orações parece que não passam do céu, do teto, não é? Não passam do teto, não chegam ao céu. Eu quero dizer que as tuas orações não têm que chegar ao céu, não têm que passar do teto, porque o Espírito Santo está dentro de ti. Diz lá comigo: o Espírito Santo está em mim. Aleluia. E agora, na parte final, quero falar só um bocadinho da obra do Espírito Santo. Depois avançaremos mais na próxima semana, falando sobre outros aspectos, mas de uma forma genérica. A obra do Espírito Santo. Falamos primeiro um bocadinho da pessoa do Espírito Santo e agora da obra do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. 1 Coríntios 12, 11. Diz: mas um só e o mesmo Espírito opera. Ele opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um, como Ele quer. Ele opera, Ele age, Ele fala, como diz em Atos capítulo 4, versículo 25. Tu falaste pelo Espírito Santo pela boca do teu servo, nosso pai David. Em primeiro lugar, é interessante nós percebermos um bocadinho acerca das figuras bíblicas que são atribuídas ao Espírito Santo. Né? As figuras bíblicas, os símbolos, né? Os símbolos que muitas vezes, estas figuras que são muitas vezes atribuídas biblicamente ao Espírito Santo. Em primeiro lugar, lá em João capítulo 1, versículo 32, o Espírito Santo é apresentado como uma pomba. Né? João Batista diz que viu o Espírito Santo descer dos céus como uma pomba. Isto fala-nos de algumas características interessantes que nos apontam para o Espírito Santo, como a pureza, a beleza, a suavidade. Uma pomba é também uma ave que é facilmente incomodada e perturbada. Muitas vezes o Espírito Santo, quando chega como um vento veemente e impetuoso, mas quando sai como uma pomba. Aconteceu muitas vezes ao longo da história, no caso de ministros que se desviaram do propósito de Deus, que durante um tempo operaram dentro do propósito de Deus, mas que entraram em pecado, se desviaram, etc., por vários motivos que agora não interessa. E muitas vezes a presença de Deus se afastou, a unção de Deus se afastou, a operação do Espírito Santo se afastou. E eles quase que nem perceberam isso. E quando se aperceberam já era demasiado tarde, e depois alguns tentaram fazer de conta. Ensinar. O Espírito Santo não precisa de encenação. Aquilo que é genuíno não precisa de encenação. Eu vou repetir que alguns não perceberam. Olha bem para mim. Aquilo que é genuíno não precisa de encenação. Há pessoas que pensam que a presença de Deus se mede em arrepios. A presença de Deus não se mede em arrepios. Alguns olham para o Antigo Testamento e muitas vezes a presença de Deus se manifestava como uma nuvem. Hoje em dia alguns têm máquinas de fumo nas igrejas, porque se a presença de Deus genuína não aparecer, a gente inventa uma coisa assim que parece um ar assim muito místico. Eu não tenho nada contra os fumos, contra as luzes.
cada um faça como entender. Eu só quero que tu busques o que é genuíno. Muitas vezes, se a coisa não vai a bem, muitos tentam manipular emocionalmente a audiência. Não funciona assim. A unção de Deus não funciona por manipulação. Tu podes manipular pessoas, mas não manipulas o Espírito Santo. Alguns pensam, por exemplo, a unção de Deus se mede em decibéis. Quanto mais gritos derem, quanto mais berros derem, então mais a unção de Deus está presente. A presença de Deus não se mede em decibéis. Nós não temos tempo para falar muito sobre isso, mas cuidado com a pomba. Ela perturba-se facilmente. Ela perturba-se facilmente. É também interessante estudar lá em Gênesis 8, 6 a 12, né? O que é que aconteceu com a pomba lá do Noé. Muito interessante. Depois vê isso lá com calma, né? A pomba que se recusou a permanecer num lugar não limpo. A pomba sempre se recusa a ficar num lugar não limpo. Não confundas com o corvo. O Espírito Santo não tem o símbolo do corvo, ele é o símbolo é a pomba. Depois trouxe a tal folha de oliveira como sinal de esperança para aqueles que estavam na arca. Isto fala simbolicamente acerca da salvação, da segurança e da esperança da salvação. Então não entristeças o Espírito Santo. Tem uma atitude correta, uma atitude pura. Sim, devemos ser astutos, não é? Como diz lá em Mateus 10:16, astutos como as serpentes, mas sem malícia, com pureza, simples como as pombas. Em segundo lugar, o Espírito Santo é apresentado também como óleo, é um dos símbolos do Espírito Santo, o óleo da unção. Diz lá, por exemplo, em Marcos capítulo 6, versículo 13, que eles expulsavam muitos demónios e ungiam os doentes com óleo. Eles eram curados. Nós vemos isso muito na Antiga Aliança, muito no Antigo Testamento, em que o óleo representava a presença de Deus nesse ambiente da Antiga Aliança, nas pessoas, naquilo que era feito. Vemos isso lá no tabernáculo de Moisés, por exemplo, em Êxodo capítulo 40. Os objetos eram ungidos com esse azeite. Como esse tabernáculo simboliza Cristo, então nós também temos que ser ungidos em Cristo com o seu Espírito Santo. Também Êxodo capítulo 27, versículos 20 a 21, vemos o interior do tabernáculo que era iluminado com esse azeite. Fala acerca de como Deus, através do Espírito Santo, ilumina os nossos olhos, nos dá entendimento em relação a Cristo. Tu não podes ter entendimento de Cristo a não ser através do Espírito Santo. Não é a teologia que te ensina quem é Cristo. É o Espírito Santo que te mostra quem é Jesus. A teologia pode te ensinar acerca de Jesus. O Espírito Santo mostra-te Jesus. Coisas bem distintas. Coisas bem distintas. Em Levítico capítulo 14, versículos 14 a 18, vemos também que quando havia uma purificação da lepra, tanto era usado o sangue dos animais como o azeite. Isto fala também simbolicamente quando alguém se converte do seu pecado. Opera o sangue de Cristo e opera a unção do Espírito Santo. Isto fala-nos da salvação. O óleo, o azeite é frequentemente associado também na Bíblia a curas. Então recebe esta cura que o Espírito Santo quer trazer para ti em qualquer área da tua vida.
Em terceiro lugar, o Espírito Santo é apresentado como água, muitas vezes. Em João capítulo 7, versículo 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Muitas vezes a palavra de Deus nos refere água como a presença do Espírito Santo. Essa água, fonte de vida, sem água seria tudo um deserto. Água, não temos tempo agora, infelizmente, para desenvolver muito o tema. Rios de água viva. Primeiro ele é apresentado como uma fonte de água que salta para a vida eterna e depois fala de rios de água viva. Depois, quando falarmos da plenitude do Espírito Santo, iremos abordar melhor este tema. Ponto 4, o Espírito Santo é apresentado como o vento. Já vimos que muitas vezes a mesma palavra é usada. Vento. João capítulo 3, versículo 8, o vento sopra onde quer, tu escutas, mas não podes dizer de onde é que ele vem nem para onde vai, assim é aqueles que são nascidos do Espírito. Aleluia, aleluia. Então este vento de Deus, que nos guia, como já vimos, aqueles que são filhos de Deus devem ser guiados pelo Espírito Santo. Mas tu não podes controlar o vento da mesma forma que não podes controlar o Espírito Santo. O vento é invisível, muitas vezes também não vês a intervenção do Espírito Santo, mas Ele está a intervir. Não creias apenas naquilo que tu vês ou sentes. Aquele que crê em Jesus caminha pela fé, não pelos seus sentidos físicos. Quer tu vejas, quer não vejas, quer sintas, quer não sintas, o Espírito Santo está sempre cumprindo a palavra de Deus. Lembra-te que o Espírito Santo estava lá, na criação pairava sobre a face do abismo, mas quando Deus disse, quando a palavra surgiu, o Espírito Santo agiu. Se te queres ver mais o Espírito Santo agir na tua vida, enche-te mais da palavra de Deus. Enche-te mais da palavra de Deus. Muitos oram, isso é fantástico, precisas de orar. Mas oração sem palavra faz de ti um cristão estranho, esquisito, cheio de fogo estranho. Eu vou repetir, oração sem palavra leva a fogo estranho. Palavra sem oração leva a religiosidade e tradicionalismo. A palavra e a unção, a palavra e a oração têm que operar em conjunto. Também o Espírito Santo finalmente é apresentado como fogo muitas vezes. Atos 2, versículos 3 e 4, lá mesmo no dia de Pentecostes, que foram vistas como que línguas de fogo repartidas sobre cada um deles. Atos 2, versículos 3 e 4. Representava esse sinal da presença do Espírito Santo. Também na antiga aliança o fogo era uma evidência da presença de Deus, vemos isso em Êxodo 3, 2. Era também sinal da aprovação de Deus, Levítico 9, 24. Da proteção de Deus, Êxodo 13, 21. Lembra-te, por exemplo, quando o povo caminhava no deserto, durante a noite eles eram aquecidos, iluminados e guiados por uma coluna de fogo, simbolizando a presença de Deus. Aleluia. Então vimos já estes símbolos do Espírito Santo. Em relação à obra do Espírito, na revelação divina, tudo que tem a ver com a revelação divina tem a ver com o Espírito Santo. Revelação divina. Não estou a falar de sonhos que são resultado de uma feijoada na noite anterior, depois as pessoas começam preocupadas porque tiveram um sonho estranho e vão atrás de toda a gente a perguntar o que é que o sonho quer dizer. Come menos à noite e vais ver que vais sonhar menos e sonhos estranhos. Eu não estou a dizer que Deus não te vai guiar com sonhos ou visões, claro que sim, mas essa não é a forma principal. A forma principal como Deus te guia é através da sua palavra e através do seu Espírito Santo. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, não são guiados por profecias, sonhos e visões dos outros especialmente. Não.
Deus pode usar alguém para trazer uma palavra, mas isso apenas vai confirmar o que está em ti. Jamais sejas guiado por instruções dos outros que não têm nada a ver com aquilo que Deus falou ao teu coração. Antigamente, na velha aliança, o povo de Israel não tinha o Espírito Santo dentro deles. Por isso tinham que ir ao profeta, tinham que ir ao seu líder espiritual. Na nova aliança, se tu estás em Cristo, o Espírito Santo habita em ti. Tu tens a responsabilidade de crescer em Deus, ser guiado por Deus por ti próprio. Cresce, aprende, avança. Não dependas de instruções dos outros. O único responsável pelo teu crescimento espiritual é isso mesmo, és tu. Ninguém é responsável pelo teu crescimento espiritual. Aleluia. Sorri, Jesus te ama. Eu não estou zangado, apenas estou entusiasmado. E quero ver-te a crescer em Deus cada vez mais. Eu disse que eu quero ver a crescer. Quero-te ver a crescer em Deus cada vez mais. Onde quer que tu estejas. Será a minha maior alegria. Aleluia. O Espírito Santo, então, ele inspira, ele traz revelação. Vimos isso que ele inspirou, por exemplo, os profetas de Deus da Antiga Aliança. Miqueias 3:8. Ele dizia, quanto a mim, eu estou cheio do poder do Espírito Santo. E ele me vai guiar. Eu vou declarar as palavras de Deus a Israel. Porque o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, ele está comigo. E ai daquele que falasse sem ser pelo Espírito Santo, pois as coisas não se iam cumprir, ele podia ficar sem cabeça. Se hoje aqueles que falam em nome de Deus e as coisas não se cumprem, eles estão a instruir e a ensinar contra a vontade de Deus, ficassem sem cabeça, era uma chatice. Em segundo lugar, ele inspirou as Escrituras. Ele inspirou as Escrituras. Em Atos, por exemplo, capítulo 1, versículo 16, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de David. Também a palavra de Deus não foi escrita pela mente de qualquer pessoa, foram inspirados por Deus, pelo Espírito de Deus, para escrever. Como diz lá em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Impelidos pelo Espírito Santo. E também ele nos instrui, ele instrui o povo de Deus. O apóstolo João falou nas suas cartas que ele era o mestre, ele é a unção que reside em nós e nos ensina todas as coisas. Em Neemias capítulo 9, versículo 20 diz lá, deste o teu bom espírito para os instruir, para os ensinar. Então o Espírito Santo continua a inspirar, a falar e a instruir. Temos em terceiro lugar a obra do Espírito Santo na salvação e na edificação. Nesta parte final da nossa mensagem. O Espírito Santo faz-te entender o pecado. Sem a ajuda do Espírito Santo, ninguém entende o problema do pecado. João capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho. Quem não tem salvação, quem não tem o Espírito Santo, não entende estas coisas. A Bíblia diz que as coisas espirituais entendem-se pelo Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não entende coisas espirituais. Essa é a razão por muitas vezes tu estás a falar de Jesus para alguém e parece que estás a falar chinês para a pessoa, ela não percebe nada do que estás a dizer. Em segundo lugar, então, nesta obra do Espírito Santo na salvação, na nossa edificação, o Espírito Santo ele ilumina-nos para nós entendermos a palavra de Deus. Ele abre os olhos do nosso entendimento, como Paulo orou pelos Efésios no capítulo 1. Em Colossenses 3, versículo 10, diz: se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nós somos renovados no nosso conhecimento. Colossenses 3, 10. Somos renovados no nosso conhecimento à imagem de Cristo.
Em terceiro lugar, o Espírito Santo traz-nos convicção espiritual. Isto é muito importante. João 16, versículos 8 a 11. É Ele que nos convence. Quando tu falares de Jesus para alguém, lembra-te que é o Espírito Santo que o vai convencer, não és tu. Se alguém começar a seguir Jesus ou começar a ir à tua igreja, porque tu convenceste, facilmente essa pessoa vai ficar desconvencida. Deixa que seja o Espírito Santo a trabalhar no coração da pessoa. Tu lanças a semente, tu falas a palavra e é o Espírito Santo que pega nessa palavra e convence a pessoa e toca na pessoa. É o Espírito Santo que convence. Diz lá, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o meu Pai, disse Jesus, e vocês não me verão mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Portanto, é Ele que traz essa convicção do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em Jesus. Eu vou dizer-te uma coisa, se calhar que vai sacudir um bocadinho a tua teologia, mas não há problema nenhum. De vez em quando Deus precisa de chocar a nossa mente para chegar ao nosso coração. Ninguém vai para o inferno por ter matado alguém. Ninguém vai para o inferno por ter adulterado. Ninguém vai para o inferno por ter roubado. Há um pecado que manda as pessoas para o inferno: rejeitar Cristo. Rejeitar Cristo. Não crer em Jesus. Isto não é uma nova doutrina, foi o que Jesus ensinou aqui. Se as pessoas fossem para o inferno por terem pecados, então ninguém se salvava. Porque toda a gente pecou, toda a gente peca. E tu não tens que aceitar Jesus todos os dias. Ele diz que foi Jesus que disse: o Espírito Santo convence-te do pecado porque não crê em mim. Esse é o pecado que manda as pessoas para o inferno. O Espírito Santo também vai ajudá-las a entender a justiça de Deus. A justiça de Deus. Deus é justo. Deus é amor. Mas Deus também é justo. E depois Ele vai ajudar-nos também a entender a sua justificação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, versículo 21. Aleluia. E Ele convence do juízo. Somente as pessoas quando estão cegas pelo pecado não gostam que lhe falem do juízo de Deus. Vê, por exemplo, em Atos capítulo 24, versículo 25, este exemplo de Paulo com Félix. Diz aí, quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, domínio próprio, do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, podes sair, quando eu quiser mando chamar de novo, né? Félix, o governador, não estava nada interessado em ouvir Paulo falar acerca do juízo vindouro. Esse juízo é real. Agora, o crente fiel não tem que temer o juízo de Deus. Sabes porquê? Porque tu e eu não seremos julgados. As nossas obras serão julgadas, mas tu e eu não seremos julgados. Sabes porquê? Porque já foste julgado em Cristo há 2000 anos. E ninguém será julgado duas vezes. Jesus já tomou o teu lugar, o meu lugar. Ele já foi julgado na cruz do Calvário. O preço já foi pago. As tuas obras, as minhas obras, essas sim serão julgadas e serão dignas de recompensa ou não, conforme sejam obras de ouro, prata, né, pedras preciosas, madeira, feno e palha, serão testadas pelo fogo, pela presença de Deus. Cuidado com o tipo de obras que tu fazes. Cuidado que se calhar aquilo que tu pensas que é ouro, prata e pedras preciosas, se calhar na realidade é madeira, feno e palha.
Essas sim serão julgadas. Agora, tu não serás julgado porque já foste julgado em Cristo. E finalmente, ponto 4, o Espírito Santo traz-nos poder de Deus para nos capacitar. Ele capacita-nos. Ele dá-nos poder. E especialmente nesta altura que nós estamos a atravessar no mundo, em que tanta gente aí paralisada pelo medo. Eu ainda há dias falava com um casal de crentes, líderes numa igreja, estavam paralisados pelo medo. Nem sei como é que eles saem à rua. Então não tens de caminhar paralisado pelo medo. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1,7: Deus não te deu um espírito de medo, de temor, mas sim de poder. O poder de Deus está em ti, de amor. E a palavra de Deus diz que o amor lança fora o temor. E uma mente sã, uma mente equilibrada, enche da palavra de Deus. Claro que se nós passarmos o dia a ouvirmos noticiários, então se calhar vamos ficar, não é? Então hoje ainda muitos evangélicos estão, hoje em dia é fantástico, do ponto de vista negativo, o medo que paira. E não estou a falar só medo do coronavírus. Há gente aí aterrorizada, acham que Jesus está a chegar. Meu Deus, crente não devia ter medo da segunda vinda de Cristo. Temos é que estar preparados, trabalhando, servindo. Não é olhar para o ar, ver quando é que Jesus vem, ou olhar à volta, ver onde é que está o anticristo, como alguns dizem. Se vem a tribulação antes, se vem o arrebatamento depois. Não sei. Meu Deus, para com isso, pá. Acorda e cheira ao café. Há muito trabalho para fazer. Diz lá em Atos que o céu retém a Jesus até à restauração de todas as coisas. Ainda há muito para restaurar, meu querido. Ainda há muito para restaurar. A igreja ainda não está no estado pronto para Jesus a apresentar ao Pai. Diz a Bíblia em Efésios que Jesus vai apresentar a sua igreja ao Pai santa, imaculada, vitoriosa, sem mancha nem mácula. Olha para a igreja, está assim? Eu acho que ainda não. Por isso tem calma. Jesus vem de novo, mas não entras em febres de arrebatamentos. Mas qual arrebatamentos? Qual carapuça? Não te preocupes, quer dizer, Jesus ensinou-nos a orar e disse: Pai, venha o teu reino. E muitos cristãos aproveitam esta confusão mundial para dizer: Pai, leva o teu reino daqui para fora. Leva-nos, Senhor, porque está tão mal. O que é isso, pá? Estás a orar no sentido contrário à oração de Jesus? Ai, nunca tinha pensado nisso. Então pensa. Pensa. No trigo e no joio, quem é arrancado é o joio, não é o trigo. Hello? Jesus não criou esta terra para nenhum anticristo. Criou para ti, para mim, para a sua igreja, para implantarmos o reino de Deus. Busca o reino. Quando orares, diz: Pai, venha o teu reino. Jesus não disse: eu edificarei a minha igreja e elas fugirão daqui para fora. Não, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Fica tranquilo. Os canais do YouTube estão cheios agora desses novos vírus do medo. Vem a tribulação, vem não sei o quê. Vai à África, a alguns países, falar da grande tribulação. Grande tribulação é aquilo que eles estão a passar há anos, alguns deles queimados vivos. Igrejas são incendiadas com os cristãos lá dentro. Muitos são degolados. Isso, queres mais tribulação que essa? Vive o Evangelho, prega o Evangelho, implanta o reino de Deus no coração das pessoas através da ação do Espírito Santo. E para de ver filmes. Sorri, Jesus te ama. Temos falado, hoje não temos mais tempo, um pouco acerca da pessoa do Espírito Santo e da obra do Espírito Santo. Todos nós queremos mais
da manifestação de Deus. Todos nós gostamos de quando Paulo afirma: a minha palavra, a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Nós queremos mais dessa demonstração. Mas antes de tu teres mais da manifestação e da demonstração dos dons do Espírito, da presença do Espírito Santo, etc., busca a pessoa do Espírito Santo. Entende a obra do Espírito Santo em ti. Ser cheio da sua presença. Comunga com Ele como nunca antes. Busca a sua face como nunca antes. Fala com Ele. Enche-te dele. Especialmente através da sua palavra. Lembra-te, a palavra de Deus está impregnada da presença do Espírito Santo. Porquê? Porque foi Ele que a ungiu, que a inspirou. Queres mais da presença do Espírito Santo? Vai à palavra, é o primeiro passo. É o primeiro passo. E mais importante, enche-te da palavra. Eu não estou a falar de ensinos de homens, estou a falar da palavra de Deus. E à medida que te enches cada vez mais da palavra viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, serás cada vez mais cheio da presença do Espírito Santo, vais conhecer cada vez mais o Espírito Santo. Isso será tremendo. E depois perceberás muito mais acerca dos dons, das manifestações, do fruto, etc., dessa plenitude que falaremos na próxima semana. Paizinho querido, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua presença. Pai, eu te agradeço tanto pelo Espírito Santo em nós. Espírito de Deus, eu te agradeço, Senhor, porque habitas no nosso coração. E tu nos ensinas todas as coisas. Ajuda-nos a crescer cada vez mais à imagem do caráter de Jesus. Espírito Santo, vamos juntos glorificar Jesus. Jesus disse, quando Ele vier, Ele não falará de si mesmo. Ele falará daquilo que tiver ouvido. E Ele me glorificará. Espírito Santo, revela-nos os sons do céu. Espírito Santo, revela-nos as conversas na sala do trono entre o Pai e Jesus. Entre vocês os três. Nós queremos ouvir mais desses sons. Queremos entender mais dessas palavras. Queremos que a tua palavra, Senhor, se torne cada vez mais viva para nós, mais real. Ajuda-nos a viver cada vez mais, continuamente, neste Pentecostes vivo e ativo. Que não seja apenas um momento histórico em que nós dizemos, mas eu já tenho o Espírito Santo. Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais. Jesus era o único que tinha o Espírito sem medida. Nós temos com medida porque nós fisicamente não aguentamos. Mas queremos mais, Senhor. Queremos mais. Queremos conhecer-te mais, Senhor. Eu te agradeço por isso. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe. Te encha de sabedoria, de entendimento acerca da pessoa do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo em ti. Vê cada vez mais. Habitua-te a olhar à tua volta e a tentar ver Deus em ação. Nas tuas circunstâncias, nas pessoas que estão à tua volta. Olha para elas como Deus olha.
Jesus te abençoe. Tenha uma semana fantástica. Vemo-nos em breve. E lembra-te, tu és uma bênção de Deus. És uma bênção de Deus nesta terra. Em nome de Jesus. Amém.